Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa web aula 3 da disciplina Matemática para a Computação. Eu sou o professor Diogo, a gente vai estar juntos aqui, tá? Até o final dessa web aula, tá bom? Bem, qual é o objetivo dessa web aula aqui, né? Ela tem como objetivo, né, compreender os conceitos fundamentais, né, e aplicações voltadas para relações, funções e séries matemáticas, né? Então, resumindo, a gente vai aqui dentro desse contexto da Web Aula 03 trabalhar nesses três conceitos, tá bom? E o que a gente sabe acerca deles, né? Assim, a gente vai aqui trabalhar a questão de pares ordenados, né? A questão de relações binárias, vamos trabalhar também aspectos voltados para produto cartesiano, né? Como que a gente acha, né, esses elementos, relações de equivalência, relações de ordem também, são as temáticas que a gente vai estar abordando aqui nesse nosso contexto, né? Além disso, um outro tópico dessa web aula vai falar sobre funções, né? E aí as funções matemáticas, a gente vai envolver diversos aspectos, como função sobrejetora, função injetora, né, função bijetora, né, e também outros elementos associados aqui, a parte de função inversa, composta, função piso, função teto, tá? Então, são alguns elementos que a gente vai trabalhar aqui nessa web aula, tá bom? Bem, além disso, né, a gente tem mais um tópico aqui que se chama sequências e séries numéricas, né? Dentro desse tópico, a gente vai trabalhar alguns elementos fundamentais, né, que são progressão aritmética, progressão geométrica, tá bom? São alguns instrumentos que a gente usa, né, diretamente dentro do contexto, né, da matemática, envolvendo aí a parte de séries, né, e sequências numéricas, tá bom? Bem, também tem algumas séries específicas, aí quando a gente chegar lá, a gente vai tratar dessa temática, né? E por que, né, que a gente estuda, né, esses conceitos dentro da matemática, né, num curso, né, numa disciplina voltada para a parte de ciência da computação, análise de sistemas, né, ou seja, todas essas disciplinas aí voltadas para o campo da tecnologia da informação. Nós já vimos também aqui em outras web aulas que, né, assim, todos esses conceitos da matemática são aplicados lá em algoritmos, né, em desempenho de computadores, na parte de segurança, na parte de criptografia, né, na parte de desempenho de redes, né? Então, exatamente o que a gente traz aqui para vocês nesse slide, né? Quer dizer, toda essa base matemática ela é utilizada quando a gente está trabalhando com conceitos voltados da computação, né? Então, a gente pode falar que a computação ela usa os recursos da base matemática para a gente poder trabalhar, né, e investir nesses cenários, tá bom? Bem, então, né, já falei bastante, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né, com o primeiro conceito que a gente vai trabalhar. Bem, a gente tem o que a gente chama em matemática relações, né? O que é relações? Relações é quando eu tenho um conjunto A, né, e um conjunto B, né, e eu tenho elementos de cada um desses conjuntos, do A e do B, e que eu preciso relacionar esses elementos, né? De que forma que eu faço isso? Eu posso fazer isso na forma de 1 para 1, né? E depois eu posso ter todos os elementos que fazem parte desse conjunto, né? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui, né, dentro desse gráfico, né, a gente está trazendo aqui, ó, produto cartesiano de A com B, né? Então, vamos supor, eu tenho no A o elemento 3 e tenho no B o elemento 2, ou seja, o 3 está relacionado com o 2. E eu tenho no A o elemento 5 e o elemento 2. Então, eu tenho que o 5 está relacionado com o 2. Então, isso é o que eu chamo de relação. O que é relação? Quando eu pego um elemento de um conjunto e associo ao outro conjunto, tá legal? Então, é o que eu fiz aqui. Agora, se eu pegar todos os elementos que fazem parte do conjunto A com o conjunto B, o que eu passo a ter? Eu passo a ter o que a gente chama na matemática de produto cartesiano, né? Que é exatamente esse nosso próximo conceito que está aqui. Então, se a gente olhar nessas imagens, nessas figuras, né, a gente tem aí o produto cartesiano de A com B. Vamos pegar essa figura de baixo, né, que eu tenho no elemento do conjunto A o 3 e o 4, e tenho no conjunto B o 5, o 6 e o 7. Observa que o 3 está se relacionando com o 5, com o 6 e com o 7. O 4 está se relacionando com o 5, com o 6 e com o 7. Então, o que eu fiz? Eu fiz o conjunto de todos os pares ordenados. Quando eu tenho o conjunto de todos os pares ordenados, eu nada mais tenho do que o produto cartesiano. Vamos voltar aqui para o slide, aqui, ó, no exemplo 1. O exemplo 1 eu tenho um conjunto A, 1, 3 e 5, e o conjunto B,
2, 4 e 6. Olha, se eu vou fazer o produto cartesiano de A com B, o que eu vou fazer? Pegar o elemento de A e relacionar com o elemento de B. Não é isso que eu vou fazer? Então, vamos lá. Elemento de A, qual é? 1. 1 vai se relacionar com 2, 1 vai se relacionar com 4 e 1 vai se relacionar com 6. Outro conjunto, elemento de A, o 3. O 3 vai se relacionar com 2, se relacionar com 4 e com 6. Ou seja, eu passo a ter o produto cartesiano de todos esses elementos, né? Então, observe que o conjunto A, nesse caso, tem 3 elementos. O conjunto B também tem 3 elementos. O que isso significa? Isso significa que o produto cartesiano final de A com B vai me dar exatamente o quê? 9 elementos, ou seja, eu vou ter 9 elementos dentro desse produto cartesiano. Vamos ver um outro exemplo, né? Esse exemplo aqui, o A é o 1, 2, 3 e o 4, e o B é 1, 2, 4 e 8. Olha, vamos fazer produto cartesiano de A com B. Então, eu vou pegar 1 com 1, não é isso? Eu vou pegar o 2 com 2, melhor dizendo, eu vou pegar 1 com 1, o 1 com 2, o 1 com 4 e o 1 com 8. Então, eu esgotei o elemento 1, né, do conjunto A. Agora, a mesma coisa com 2. Eu vou pegar o elemento 2 de A e vou pegar cada elemento de B. Então, eu vou pegar o 2 com 1, o 2 com 2, o 2 com 4, o 2 com 8. Então, eu esgotei todos os elementos do 2. E a mesma coisa para o demais, para o 3 e para o 4. Né? Então, no final, como eu tenho 4 elementos em cada conjunto, eu vou ter aí o conjunto de pares ordenados sendo formado por 16 elementos, ou seja, 16 pares. Tá? Então, o que a gente viu agora? Essa relação binária entre dois elementos de um conjunto A com um conjunto B, né? E vimos também o produto cartesiano, que a gente pega cada elemento de A e associa isso a cada elemento de B, tá bom? São dois conceitos importantes. Agora, né? Isso tudo aqui, né, exatamente esse exemplo aqui é bem similar tá, ao que a gente já tinha falado, né? Então, assim, quando eu pego apenas alguns elementos, então, por exemplo, aqui nesse exemplo, ó, o A é 1, 3 e o B é o 2 e o 4. Quando eu pego essa relação 1 do A com 2 de B e 3 do A com 4 de B, eu não estou fazendo o produto cartesiano, eu estou fazendo um subconjunto, algumas relações. Então, isso é uma relação. Né? Agora, se eu quisesse fazer o produto cartesiano, eu tinha que fazer todos os elementos. Né? O outro exemplo aqui de baixo, a gente tem Alice, João e Carlos, empresa X e empresa Y. Olha, a Alice está relacionada com a empresa X, o João pode estar relacionado com a empresa Y e o Carlos pode estar relacionado com a empresa X. Isso que eu fiz é uma relação binária. Agora, quando eu faço todos os elementos, eu vou ter o produto cartesiano, ou seja, Alice relacionada com a empresa X, Alice com a empresa Y. Eu vou ter o João com a empresa X, João com a empresa Y. E o Carlos com a empresa X e Carlos com a empresa Y. Então, isso é o produto cartesiano, tá legal? Então, isso é uma temática muito importante. Aí vocês podem estar se perguntando assim, professor Diogo, sempre vai acontecer essa relação única, né? Não necessariamente, tá? Vai depender muito do caso, né? Então, quando eu tenho um elemento apenas se relacionando com um elemento, eu tenho uma relação 1 para 1. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o ID da pessoa é o ID 1, 2, 3. Esse ID está relacionado a apenas um perfil, ao perfil 1, 2, 3. Né? Então, eu tenho uma relação de 1 para 1. Né? O que é isso? Eu somente tenho um elemento sendo associado. Aí vocês podem estar perguntando assim, professor Diogo, né? Esse ID, esse usuário, podia ter mais de um perfil. É verdade. Aí o que eu passo a ter? Eu passo a ter uma relação de 1 para muitos, né? Que é exatamente esse tema que a gente vai ver aqui agora. Né? É quando a gente tem um elemento de um conjunto associado a vários elementos de outro conjunto. Né? Vamos ver isso em outro exemplo? Então, olha só. A gente tem um professor que ele está lecionando diversas disciplinas. Então, vamos supor lá, o professor A, ele pode ensinar matemática, ciências e inglês. Então, é uma relação de 1 para muitos. Tá? Então, isso vai depender muito do contexto. Então, na computação, quando a gente está lá definindo, principalmente acesso a banco de dados, regras de segurança, perfil de usuário, controle de acesso, é muito comum que a gente aplique, né, esses conceitos dessa relação entre esses elementos. Né?
Ainda pode acontecer também uma relação de muitos para um, né? Ah, professor Diogo, como assim? Vamos, por exemplo, né, a gente tem aqui nesse nosso curso essa disciplina de matemática para computação. E a gente tem muitos alunos, alunos de outros cursos, né, de outros como é que se diz assim, de outros cursos mesmo, né, como de matemática para computação, de computação, alunos de análise e desenvolvimento de sistema, podemos ter aluno também da área de segurança, enfim. Então a gente tem vários alunos em uma única disciplina, né? E aí, nesse caso, a gente tem a relação de muitos para um. É o exemplo que a gente tem aqui embaixo. A gente tem Ana, João e Carlos inscritos em engenharia de software, né? E a mesma coisa aqui na nossa disciplina. A gente pode ter João, Ana, Carlos, Mateus, Paulo, Bruno, inscritos em matemática para computação. Então, isso é o que a gente chama de uma relação muitos para um. Tá bom? Um outro exemplo que a gente pode ter aqui é uma relação de muitos para muitos, né? É verdade, né? Eu posso ter os alunos, muitos alunos, participando de diversas atividades extra-classe aqui no CEUB, por exemplo, né? Sei lá, no clube de leitura, no clube de xadrez, né? Numa atividade de ginástica, né, de parte de atividade física, podemos ter também lá alunos voltados lá para atividades acadêmicas, né? Então o que acontece? A gente tem muitos alunos em muitas atividades, tá? Então esses conceitos são importantes dentro da ciência da computação. Por quê? Porque ele vai restringir, né, alguns aspectos, ou como ele também vai ampliar esses aspectos, tá legal? E aí vai depender muito do caso que a gente tem. Lá na nossa lista de exercícios, a gente tem vários exercícios voltados, tá, para esses conceitos, tá bom? Além disso, né, nós já vimos também lá na teoria dos conjuntos algumas propriedades, né? Por exemplo, a reflexiva, né? É quando um elemento de ele está relacionado de forma reflexiva com ele mesmo, né? Ou seja, aqui nesse exemplo, né, o conjunto dos números inteiros, né, a relação é igual a, ela é reflexiva. Né? Por quê? Né? O número 1 é igual ao número 1, o número 2 é igual ao número 2. Né? Então, isso aí a gente chama de reflexividade, tá legal? Essa propriedade. Além disso, ela também pode ter a propriedade de ser simétrica. Né? O que isso significa? Né? É, por exemplo, o A está relacionado com o B, né? E o B também está relacionado com o A. Isso é muito interessante, né? Até nesse exemplo que a gente está colocando aqui para vocês. Né? O que traz esse exemplo aqui? A gente fala aqui, a relação ser amigo de. Né? Então, se eu sou o seu amigo, você é meu amigo. Né? Então, a gente tem que ela é uma relação simétrica, né? Que Ana é amiga de Paulo. Então, Paulo é amigo de Ana, tá legal? A gente não está falando aqui de seguidores, tá bom? Que a gente vai até estudar sobre essa questão, né, de seguir. Pode ser que Ana siga Paulo, mas Paulo não siga Ana. A gente vai ver isso lá na nossa web aula 4. Mas nesse contexto aqui, a gente está trabalhando a relação amigo de. Se eu sou o seu amigo, você também, né, é minha amiga, então a gente tem essa relação de simetria. Né? Um outro exemplo aqui é a transitividade. Né? Então, por exemplo, se eu tenho o A e o B, e o B e o C, eles fazem parte dessa relação, então a gente vai ter também que o A se relaciona com o C. Vamos ver esse exemplo aqui de baixo. Ó. A relação é ancestral de, ela é transitiva. Por quê? Se Ana é ancestral de João e João é ancestral de Carlos, então Ana é ancestral de Carlos. Né? Nós vimos isso muito também lá na nossa aula 1, né? Quando a gente trabalhou de lógica computacional. Lembra lá? A gente trabalhou as propriedades, as inferências, né? E elas se aplicam aqui também dentro desse contexto. Tá bom? Uma outra propriedade que a gente tem é a antissimétrica. Né? Ou seja, sempre que A e B, né, e B e A estão na relação, a gente vai ter que, se A é diferente de B, né, e A e B são os mesmos elementos. Vamos ver isso um exemplo? Né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. A relação é maior ou igual entre números. Ela é antissimétrica. Por quê? Porque se um número é maior ou igual a outro, isso significa que eles são iguais. Então, vamos pensar o 4. 4 é maior ou igual a 4. Logicamente, eles são iguais, então isso é uma relação que a gente chama de antissimétrica. Vamos pensar o número 9. 9 é maior ou igual a 9. Né? Logicamente, eles são iguais, então isso é uma relação de antissimetria, tá legal? Então, esse conceito também a gente aplica bastante quando está, por exemplo, fazendo a parte de rotinas, né? Identificando para saber se uma rotina ela vai dar continuidade ou não, dependendo do contexto de um programa de computação.
tá legal? Além disso, a gente tem um outro conceito, né, que se chama fecho de relação, né? O que é o fecho de relação? A gente tem um fecho de relação quando a gente tem aquelas propriedades que a gente viu anteriormente. Quando a gente tem reflexiva, quando a gente tem a simetria ou quando a gente tem a transitividade, tá legal? Isso a gente fala, né, que ele é um fecho de relação quando ele satisfaz a essas propriedades, tá bom? Além disso, né, a gente pode ter um fecho reflexivo, ou seja, quando ele está relacionado a si mesmo, né? Então, esse exemplo aqui, ó, a gente tem uma relação A e B e C, em um conjunto A, B e C. O fecho reflexivo, o que é o fecho reflexivo? É que aquele elemento se relaciona com ele mesmo, né? Então, a gente pode ter aqui, ó, o A relacionado com o A, o B relacionado com o B e o C relacionado com o C. Ou ainda, dentro de cada conjunto. Se a gente tem a relação A e B, o A também pode estar relacionado com o B, na relação B e C, o B relacionado com o C. Então, isso é o que a gente fala que é um fecho de relação, tá legal? Quando ele traz essa reflexividade dentro do contexto. Ok, turma, né? E também a gente pode ter um fecho simétrico, né? O fecho simétrico, né, é quando a gente tem, né, essa como se fosse a inversão entre eles, ou seja, A e B, B e A, C e D, D e C, tá? Então, eles estão se relacionando simetricamente, tá legal? Então, isso também pode acontecer, às vezes, em relações também de usuários com perfil de acesso, de usuários com autorização, né, onde esses elementos podem estar computados, tá legal? Bem, turma, o fecho transitivo, né? O fecho transitivo ele traz para a gente a reflexividade transitiva. De que forma? Ou seja, né? A e B e C. Se a gente tem uma transitividade entre eles, a gente também vai ter o A e o C, não é isso? Lembra lá da lógica matemática, né? Então, o A está se relacionando com o B está se relacionando com o C, logicamente, se ele é transitivo, o A também vai estar se relacionando com o C, tá legal? Então, são alguns conceitos que a gente traz aí da lógica e também da teoria dos conjuntos, e a gente aplica ele aqui dentro desse contexto de relação, tá bom? Bem, além disso, existe o que a gente fala de relação de ordem, né, dentro aí desse conjunto de relações, né, desses estudos. O que seria isso, né? Vamos tentar aqui ver por um exemplo, né? Uma relação comum de ordem é a relação menor ou igual a. Então, vamos supor aqui, ó, seja o conjunto fechado pelos elementos 1, 2 e 3. O que é uma relação de ordem? Relação de ordem é menor ou igual a. Ué, se eu estou falando 1, 2 e 3, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a reflexiva, não é isso? O 1 com 1, o 1 com 2 e o 1 com 3, menor ou igual a. E o 2? O 2 eu não posso pegar com 1, porque o 2 é maior do que o 1. A relação é menor ou igual a. Então, eu vou pegar o 2 com 2 e o 2 com 3. E aí o 3? O 3 é o maior de todos. Ele não é menor nem que o 1, nem que o 2. Então, eu só posso pegar ele com ele mesmo, né? Que é a reflexividade, que é o 3 com 3. Então, o que acontece? Nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente tem um exemplo que ele traz para a gente uma relação de ordem. Qual é a relação de ordem? É essa premissa que é menor ou igual a. Então, eu tenho 1 com 1, 1 com 2 e 1 com 3. 2 com 2 e 2 com 3 e o 3, tá bom? Então, com isso, né, pessoal, a gente fecha, né, essa nossa primeira parte, né, com esse tema aqui que a gente chama de relação de equivalência, né? Bem, relação de equivalência tem muito a ver com essa questão da igualdade, né? Da simetria também. Então, de que forma que a gente pode ter uma relação binária? Primeiro, ela tem que ser reflexiva, né? Simétrica e transitiva, né? Vamos ver um exemplo aqui, né? Seja a relação de igualdade módulo 3, né? O que é igualdade módulo 3? Né? É quando você tem os elementos, né, que pertencem à mesma classe de equivalência. Então, por exemplo, 1 e o 4, né, eles têm o que a gente chama de módulo 3, porque a diferença entre eles, né, dá-se 3. Então, 1, né, ele é equivalente ao 4 módulo 3. Tá? Então, essa é a ideia que a gente traz dentro desse contexto aqui diretamente. Tá bom? Bem,
Espero aí, né, que vocês tenham curtido, né, assim, gostado, né, desse conteúdo, né? Vocês podem ver que é um conteúdo bem amplo, tá bom? Por isso que eu chamo vocês, né, convido vocês para poder responder lá a lista de exercícios que a gente vai tratar de todos esses aspectos conceituais, né, e também de aplicações em exercícios, tá bom? Agora então, turma, nós vamos para o nosso segundo tópico, né, que são funções matemáticas, né? Essa é uma temática que vocês também já estudaram, né, em outros momentos, né, em outras disciplinas. A gente vai fazer aqui um overview, tá? Uma visão geral. Primeiro, o que é a definição de uma função matemática? Vamos acompanhar aí no slide, né? Definição. Uma função matemática é a relação entre dois conjuntos, onde você associa um elemento de A, assassina um elemento de A um elemento de B. Né? Então, o que acontece, né, na função matemática? Ela é uma relação que a gente pega um elemento de A associado a outros elementos de B. Né? E o que acontece dentro dessa visão de função? Observa aqui nesses exemplos que a gente tem. No primeiro caso, a gente tem assim, ó, cada elemento de A se associando a um único elemento de B. Então, isso é uma função. No segundo exemplo, a gente tem cada elemento de A se associando a elemento de B. Ok, mas o que é importante a gente observar na definição de função? Né? Quando a gente olha para esse conjunto A, nesses três exemplos, o que a gente vê? Todo elemento de A, no primeiro caso e no segundo caso, tem uma associação a um elemento de B. E olha o terceiro exemplo, né? A gente sobra o elemento do conjunto A, ou seja, então isso não é uma função, mas é uma relação, né? A está relacionado com B, mas não é a função. Então, a função é toda a relação que a gente associa, né, pelo menos um elemento de A, né, dentro de um conjunto de B, tá legal? E aí, né, logicamente, dependendo do tipo, né, do caso que essa associação é feita, a gente vai ter o que a gente chama de tipos de função, tá bom? Isso a gente vai ver aqui já já. Bem, vamos dar sequência aqui, então, que é exatamente o que a gente traz aqui. O que é o domínio? Né? O domínio são todas as entradas possíveis de uma função. E o que é o contradomínio? O contradomínio são os valores que aquela função pode produzir. E a imagem? A imagem é exatamente o resultado da função. Então, eu vou pegar aqui o bullet anterior, né? Vamos pegar aqui, ó, esse segundo exemplo que a gente tem aqui, né? Olha esse segundo exemplo que a gente tem aqui. A gente tem cada elemento de A se associando ao elemento de B. Mas observa que em B está sobrando um elemento. Então, esse elemento de B aqui, a gente fala que ele é o contradomínio da função, mas ele não é a imagem da função. Por quê? Porque ele não faz parte da relação, né? Ele sobrou, então ele não é a imagem. Então, a imagem é exatamente, né, aquilo como a gente tem como resultado de uma função. Tá? Então, né, na prática, né, o que acontece diretamente? A gente consegue identificar alguns tipos de função por conta de sobrar elemento, repetir elemento, né, dentro do conjunto de contradomínio, tá bom? Então, a imagem são apenas aqueles elementos que se relacionam com algum elemento lá do domínio, tá bom? E aqui, né, exatamente como eu tinha comentado com vocês, né, e vamos fazer isso de uma forma assim bem objetiva, né, para que vocês entendam esses conceitos, né? O primeiro caso aqui que a gente tem, né, a gente tem, olha, todo elemento saindo de A, ó, A sai exatamente todos os elementos de A em todos os três exemplos, né? Não tem repetição em A, ou seja, A não está sobrando elemento, e também o A aqui ele não está repetindo elemento de A, sai apenas um elemento de A. Então, todos esses exemplos eles são uma função. Né? Agora, o que acontece nesse caso aqui? Né? Nesse primeiro caso aqui, a gente vê, né, que a gente tem uma função onde não sobra elemento de B. Né? Quando não sobra elemento de B, a gente diz que isso não é uma função, né, injetora. Ela é uma função que a gente chama de sobrejetora. Né? O que a gente quer dizer com isso? Que há repetição de elementos em B. Né? Se há repetição de elementos em B. Né? Porém, né, esses elementos eles estão associados, eles são uma função. Olha o segundo caso aqui. Nesse segundo caso aqui, a gente também sabe que é uma função, porque sai um único elemento de A, né? E você observa aqui que há sobra de elemento em B. Né?
que há sobra de elemento em B. Quando há sobra de elemento em B, né, a gente diz que isso aqui, né, é uma função que ela está associada, né, assim, a quê? A uma injeção, ou seja, a sobra de elementos em B, tá? Nesse caso aqui. E no terceiro exemplo, que é o exemplo mais típico, né, é o que a gente chama de uma função onde, né, não sobra elemento e também não tem repetição. Então, se não tem repetição e não sobra elemento, a gente fala que é uma função bijetora, né? Então, o que é uma função bijetora? É aquela função onde, né, todos os elementos de B têm apenas um elemento, né, e não sobram elementos em B. Né? Então, a função injetora, a gente pode ter mais de um elemento associado, tá? Né? Nesse caso aqui, tá bom? E diretamente isso traz para a gente esses conceitos aqui de injetora, sobrejetora e bijetora. Tá? Bem, além disso, existe um outro conceito que é o que a gente chama de função inversa. Né? O que é a função inversa? É quando eu inverto, né, a relação. Ou seja, olha esse exemplo que a gente tem aqui. A gente tem o A, 1, 2 e 3, e o B, o 2, 4 e o 5. Né? Quando eu pego o A se relacionando com o B, né, eu tenho 1 com 2, o 2 com 4 e o 3 com 5. Né? Quando eu faço a inversa, é como se eu invertesse. Então, eu passo a ter o B como sendo o domínio, né? E o A como sendo o contradomínio à imagem. Né? Então, qual é a função inversa? A função inversa seria o 2 com 1, o 4 com 2 e o 5 com 3. Né? Então, esse é o cálculo da função inversa. Como é que nós fazemos, né, esse cálculo, né, dessa função inversa na prática? Né? A gente simplesmente substitui o valor. Né? E é a mesma coisa que a gente tem com funções compostas. Né? Então, o que seriam essas funções compostas? Né? As funções compostas estão associadas à composição de duas funções para a gente ter uma terceira como sendo o resultado, né? Como se fosse a combinação entre elas. Né? Então, por exemplo, se a gente tem uma função f composta com g, como é que eu calculo isso? Eu calculo f de g de x. Né? E como é que isso se dá na prática? Vamos ver esse exemplo aqui embaixo do bullet. Ó. Nesse bullet aqui eu tenho que o f de x é igual a 3x e o g de x é igual a x mais 2. Né? Então, se o f de x é igual a 3x e g de x é igual a x mais 2, quando eu fizer o f de g de x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função f. Quem é a função f? 3x. Ou seja, onde eu tenho o x da função f, eu vou substituir pelo g da função f. Então, eu vou pegar o 3, se é x, vai passar a ser x mais 2, ou seja, 3 vezes x mais 2. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a composição de f com g de x. Então, eu pego a função f, que é o 3x, onde eu tenho o elemento x, eu substituo pelo valor da g de x, que é x mais 2. Então, eu tenho 3 vezes x mais 2. Quando eu faço essa multiplicação de parênteses, eu tenho 3x mais 6. É um resultado. Tá? Então, isso também é um exemplo muito comum, né, que a gente tem de aplicação dentro aí da função. Tá? Lá na lista de exercícios que vocês vão ter, a gente vai ter também cálculo de função composta para a gente poder exercitar isso aí bastante. Tá legal? Bem, turma, vamos então para outro conceito aqui, que é o conceito da função par e a função ímpar. Né? Como o nome já diz, né, a função par sempre ela vai ser, né, um resultado, né, de um número onde independe, né, se ele é negativo ou não, o número sempre vai me dar, né, uma parte dessa forma, assim como ele sendo igual a ele mesmo. Então, por exemplo, né, x ao quadrado é uma função par. Por quê? Se o x for 1, 1 ao quadrado é 1. Se o x for 2, 2 ao quadrado é 2. Né? Agora, se eu pegar também, né, o x igual a menos 1, opa, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, observa aqui nesse bullet que a gente tem aqui, ó, função par, f de menos x igual a f de x. Então, se eu pegar o 1 ou o menos 1, nesse exemplo, né, de x ao quadrado, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, por isso que a gente fala que ela é uma função par. E uma função ímpar? Uma função ímpar ela é o inverso. Ou seja, se eu pegar o f de x e o f de menos x, não vai dar o mesmo resultado. Exemplo, né? Essa função x ao cubo.
Se eu pegar o número 1, 1 ao cubo é 1. E se eu pegar o menos 1? Menos 1 ao cubo vai ser menos 1. Então, eles não são iguais. Então, se eu pegar o 2, 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Né? 8. Se eu pegar o menos 2 ao cubo, o resultado vai ser menos 8. Então, isso é uma função ímpar, tá bom? Então, são conceitos também que a gente aplica, né, diretamente aí dentro desse cenário de função par e função ímpar. Ok, pessoal? Bem, para a gente seguir aqui mais um pouquinho, né, existe ainda a função piso e a função teto. Né? Como o nome já diz, né, a função piso ela vai pegar o maior inteiro menor, né, ou igual a x. Né? E a função teto vai pegar o menor inteiro maior ou igual a x. Né? Então, a função teto, quando a gente tem, vai ser sempre o elemento maior dentro de um conjunto. E a função piso, como o nome já diz, vai ser exatamente o elemento mais baixo, ou seja, o menor elemento que está associado. Né? E, além disso, a gente tem a função valor absoluto, né? Que é exatamente a função sem o sinal, né? A função modular, né? E aí ela vai dar um sinal exatamente relacionado, né, ao valor. Então, se eu tenho menos 1, a função módulo de menos 1 vai ser 1. Né? Então, ela sempre vai ter uma função par também. A função menos 2, módulo de menos 2 vai ser 2. Né? Tá? E assim vai. E a função resto, né? A função resto é quando a gente faz a divisão entre dois números, né? E aí a gente indica ela como x módulo y, tá legal? É um outro tipo de função. Né? E aí, né, turma, a gente tem uma outra temática ainda também, que a gente vai ter lá na lista de exercícios, é que as funções elas podem ser representativas. Né? Então, eu tenho até aqui um exemplo aqui, né, desse gráfico, que isso aqui é uma parábola. Né? Vocês devem lembrar aí em outros estudos de passado. Por quê? Porque ela é uma função, né, ela é uma equação de grau 2. Né? Então, ela acaba sendo uma parábola. Né? E aí a gente pode representar as funções pelos seus valores. Né? De que forma? A gente acaba tendo o eixo x, né, que nem nesse exemplo aqui dessa imagem, né, e a gente também acaba tendo lá o eixo y, né, diretamente. Né. Então, isso faz com que a gente consiga montar o gráfico da função x e y, né, diretamente. Tá? Então, esse exemplo que a gente tem aqui nada mais é do que os valores que estão associados. Ah, professor, como é que eu monto o gráfico de uma função? É simples, né? Eu tenho que substituir os valores. Então, eu pego essa função, por exemplo, que está aqui x2 mais x menos 1, e começo a atribuir valor. Vamos supor que se o x for 0, quanto é que vale o y? O y vai valer menos 2. Se o x for 1, eu vou lá e substituo. 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. 2 menos 2 vai dar 0. Né? E assim vai. Né? Eu vou assim associando aos valores, né? E depois eu vou ligo os gráficos diretamente e monto a função. Tá legal, turma? Então, esse é um ponto assim também, né, bem interessante que vocês podem, né, e devem trazer esses aspectos, tá legal? Vamos agora então para o nosso próximo, né, slides aqui para a gente poder dar sequência, né, a ele aqui. Né? Bem, ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza está associada, né, ao que eu acabei até de falar anteriormente, né, ao nível, né, ao grau que a gente tem, né, relacionado a quê? Relacionado ao expoente, né, daquela função. Então, por exemplo, naquele exemplo anterior que a gente estava aqui, ela é uma função quadrática. Então, a ordem dessa função, né, o nível, o grau dessa função é 2. Né? Nesse caso aqui, mesma coisa, f de n, n ao quadrado. Então, a ordem dele é 2. Se eu tivesse ao cubo, seria a ordem 3. Se eu tivesse, né, a quarta potência, seria de ordem 4, e assim vai. Tá bom? Então, essas questões trazem para a gente também esse conceito de ordem, tá? Associada à ordem de grandeza. Ok, turma? Bem? E assim, né, pessoal, a gente encerra, né, essa segunda parte das funções. Né? Então, assim, é como a gente já tinha comentado com vocês anteriormente. Né? A nossa web aula traz para a gente alguns conceitos, né, algumas temáticas, né, onde a gente está instigando vocês, né, no sentido de buscar esse conhecimento, né, de buscar fazer lá a lista de exercícios, tá legal? Para que vocês também se aprimorem dentro desses conceitos que a gente está trazendo, tá legal? É humanamente impossível a gente esgotar todos os assuntos aqui, mas dá para vocês, né, diversos aspectos que são importantes, tá legal? Na nossa referência bibliográfica, ela tem vários assuntos.
assuntos, né? E aqui na web aula a gente traz aqueles que são importantes, né? E que logicamente vão estar associados lá aos exercícios, né? A prova que também vocês vão fazer, tá legal? Então vamos agora ao nosso terceiro assunto aqui dentro dessa nossa web aula, né? E que assunto é esse que a gente tem aqui? A gente tem o tópico 3, que são sequências e séries numéricas, né? Como o nome já diz, né? A gente vai ter séries, né? Ou seja, né, números, né, sequenciais de alguma forma aí. E esses números, né, essas séries, né, elas acabam obedecendo algumas regras, né, algumas orientações. Né? O que vem primeiro, o que vem depois, como é que eu componho, é o que a gente chama de uma lei de ordenação de uma série, ou seja, qual é a regra que aquela série está associada, tá bom? E aí vai depender da sua composição. Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui nesse bullet exemplo, sequência dos números naturais, AN igual a N. Opa, o A1 vai ser igual a 1, o A2, 2, o A3, o 3. Ou seja, essa sequência de números naturais é exatamente o quê? Os números naturais, né? Então, eles são compostos por 1, 2, 3, 4 e 5. E assim, eu acho que a gente chama de lei de formação. O que é uma lei de formação? É uma regra que é estabelecida para cada uma dessas funções, né? Para cada uma dessas séries. Né? E aí, né, pessoal, quando a gente fala nisso, é mais um tema que vocês, né, devem estar lembrando aí, que vocês já estudaram anteriormente, né, que são duas sequências, duas séries, né, assim, muito importantes dentro do contexto da função matemática, né, que são, né, as progressões aritméticas, PA, ou as progressões geométricas, né, PG. Né? E o que é importante nisso tudo aí? Né? Que essas progressões, né, essas séries, elas são peculiares. Por quê? Na aritmética, a gente tem que o termo seguinte, né, ele é formado por uma razão. Né? O que isso significa? Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência, né, 1, 4, 7, 10, o que isso representa? Que o número, né, o número seguinte está associado ao anterior mais uma constante. Então, 1, 4, 7, o que é isso? É 1 somado com 3, né, vai me dar 4. O 4 somado com 3 vai me dar 7. O 7 somado com 3 vai me dar 10. Então, eu estou diante de uma PA. Né? Exatamente. Né? O que seria exatamente essa PA? Onde a lei de formação ela é a soma, né, de cada um dos elementos. Diferentemente da PG, né? Na progressão aritmética, a gente tem a razão, ou seja, o número seguinte, né, ele é exatamente feito por uma razão, né, que é o quociente, né, de cada um daqueles elementos, né, que eles fazem parte dessa série. Tá legal? Então, essa é uma temática também bem interessante, tá? E lá na lista de exercícios a gente vai ter essas aplicações, que a gente chama de termo geral, né? Por exemplo, na PA, na progressão aritmética, né? Essa primeira fórmula aqui é a fórmula do termo geral. Na progressão geométrica, né, essa primeira fórmula é do termo geral. E também a gente tem as somas, né? Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, ter uma progressão aritmética, né? E essa progressão vai do A1, ou seja, do termo 1 até o termo 20. Então, se eu quiser a soma desses termos, o que eu tenho que fazer? Pegar o A1, o A2, o A3, o A4 até o 20. Né? E se eu fizer isso, né, na mão, né, diretamente, vai me dar um trabalho imenso. Né? Então, eu aplico aqui, no caso de PA, essa fórmula de baixo aqui, que é a soma. A soma dos termos é a quantidade de termos, né, entre parênteses, o primeiro mais o último, divididos por 2. E na progressão geométrica, ela tem uma fórmula um pouquinho diferente, que é o primeiro termo, abrimos o parêntese, né? Esse Q é a razão, né? Exatamente, que é a divisão de um termo pelo outro. Né? E aí a gente tem ele elevado a n menos 1 e Q menos 1. Tá bom? Então, são dois conceitos aí fundamentais, tá legal? E a gente vai ter diversos exercícios, né, aplicando lá esses elementos, tá bom, pessoal? Tá? Então, essa é uma temática assim, bem importante. Né? Além disso, né, o que acontece? Né? Existem algumas séries, né, que elas podem ser tanto infinitas, né, ou seja, né, se eu pegar uma série, por exemplo, né, x ao quadrado, cara, x ao quadrado ele vai ser infinito, porque pode ser 2 ao quadrado, pode ser 3 ao quadrado, 4, 1000 ao quadrado e assim vai. Então, a gente chama que isso tende ao infinito, né? Quando eu faço essa soma. Agora, se eu pego, por exemplo, né, uma outra sequência que é o 1,
dividido por x, né, ou aqui no caso 1 dividido por n, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter esse número ao inverso, ele diminuindo cada vez mais, né? Ou seja, a gente vai ter ele tendendo a zero, né, diretamente. Né? Então, o que isso quer dizer? Né? Que esses elementos a gente vai ter uma ideia de convergência dessa sequência tendendo a zero, porque cada vez mais esses números vão diminuindo. Né? Então, isso está bem associado ao conceito de soma de números, né? Porque a gente tem o somatório de todos os elementos que fazem parte daquela série, daquela sequência, ou como a gente também pode ter esse termo ao limite, né? Ao infinito, né? Tá bom? Trazendo uma ideia de continuidade, né? E que isso se limita, tá legal? Bem, além da PA e da PG, né, que são duas séries, né, duas sequências bem importantes no campo da matemática, a gente tem mais uma série aqui que se destaca, tá? Que é a sequência de Fibonacci. Né? O que é essa sequência de Fibonacci? Né? Foi definido, né, por esse matemático aqui, essa sequência ela tem uma característica bem peculiar e depois vocês vão ver aplicações disso aí em algoritmo, tá? Em desempenho, em diversos elementos aí em outras disciplinas, tá bom? Mas como é que é essa sequência? Qual é a característica dela? Ela diz o seguinte aqui, a sequência de Fibonacci, ou seja, ela fala que cada termo é a soma dos dois anteriores, né? Opa, cada termo é a soma dos dois anteriores. Vamos pensar nisso. O termo 1, começando com 1. 1. A soma do anterior eu não tenho, é 1 mesmo. Então, eu vou repetir 1. Perfeito? Vamos ver o próximo termo. O próximo termo a gente vai ter que vai ser a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2. Então, o próximo termo é 2. Quem vai ser o próximo termo? Opa, vai ser a soma dos dois anteriores. Quem são os dois anteriores? O 2 e o 1. Então, o próximo termo é o 3. Quem vai ser o próximo termo? O próximo termo é a soma dos dois anteriores. Quem são os dois anteriores? O 3 e o 2. Soma deles vai dar 5. Quem é o próximo termo? O próximo termo é a soma dos dois anteriores, ou seja, 3, 5, né? Ou seja, né, dos dois anteriores, 5 e 3. 5 e 3 vai dar 8, né? Acabei me confundindo aqui, mas é exatamente isso. E assim vai, né, pessoal, né? Com essa sequência. Depois eu vou ter o próximo termo. O próximo termo, né, vai ser a soma dos dois anteriores. 8 mais 5, 13, e assim vai, tá? Então, essa sequência ela é útil também, tá, para cálculo de algoritmo, distância entre grafos, tá legal? E aí vocês vão ver essas aplicações futuramente em outras disciplinas, tá bom? Vale aqui para a gente isso. Ela é uma série, ela é uma sequência onde cada termo é a soma dos dois anteriores, tá bom? E aí a gente consegue fazer essa composição da sequência de Fibonacci, tá? Bem, pessoal, era esse ponto aí que eu queria trazer para vocês, tá legal? É uma web aula onde a gente tem diversos conceitos associados, relações, funções e séries, né? E aí eu convido vocês para fazerem a lista de exercício, a gente tirar dúvida e também participar de outras web aulas, tá legal? Um grande abraço para todos, tá bom, turma? E até próximo, tá? Adeus!